Olá! Esse vídeo é para dar mais relatos sobre a ressonância, como que está sendo o processo, como que tem ajudado no dia a dia, etc. No outro vídeo, que eu tinha falado sobre a ressonância também, uma pessoa pediu para que eu dissesse quais foram os pedidos que eu fiz, como que foi isso. Eu pensei bastante antes de pedir o que eu ia querer, o que eu estava buscando. E aí entra aquela questão da reflexão, né? No primeiro momento eu estava pensando em pedir algo mais psicanalítico, psicológico, de entender mais sobre a mente, aprender mais sobre tudo isso. E depois de refletir um pouco e reassistir o Caminho das Palestras, eu acabei escolhendo o arquétipo do amor incondicional, de Deus, né? Comentei isso com algumas pessoas, elas disseram que era atrevimento, né? Nossa, você não acha que isso é demais pra você, não? E aí, no primeiro momento eu pensei, nossa, é verdade, né? Eu tô sendo muito ousado. Eu acho que eu tô sendo, sei lá. Mas depois eu fiquei pensando, às vezes é o que a gente tem que buscar, né? Realmente é isso que a gente tem que fazer. E eu fui firme, falei, é isso que eu quero. Aí eu mandei um e-mail pedindo isso. Até hoje eu mantenho esse pedido nas ressonâncias, não alterei isso. E realmente eu sinto que isso está funcionando. Porque o lance de você amar a existência implica em você ouvir mais e falar menos, né? Me lembro que há um tempo atrás, para quem assiste os vídeos que eu publico aqui, quando eu a reassisto, eu sinto que por mais que eu tivesse nesse caminho, havia um peso, né? De que era eu. Eu estava ali, eu estava. E hoje é uma coisa que foi totalmente transformada. Então hoje eu entendo que é sempre nós, né? Então, isso que eu tô falando, eu aprendi com alguém, vi em algum lugar. Então a gente começa a dar mérito às coisas que acontecem. E falando também por isso, hoje em dia tá muito mais fácil aprender com tudo, com todos. Me lembro que mamãe, ela começou a estudar filosofia. E ela começou a estudar isso faz um tempo já. E ela comentou comigo, eu falei, pra que isso? Nossa. Até tinha saído aquele lance de cortar a filosofia das matérias. Eu falei, pra mim tanto faz. Me inventei de assistir. Cara, libertador. A Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, professora, inclusive recomendo o canal que é a Nova Acrópole Brasil. Gente, o que é aquilo? Então assim, é uma coisa que eu fui ouvindo e eu fui entendendo, fui absorvendo aquilo numa rapidez tão grande. Coisa que eu sei que se fosse há um tempo atrás eu teria dificuldade. Por exemplo, quando ela fala da dor, só para trazer essa reflexão. Ela fala do sofrimento. Qual é a utilidade do sofrimento? O sofrimento nos faz ter motivos para mudar a nossa vida. Então, se nós tirarmos o sofrimento do ser humano, o que resta a ele para se motivar a fazer alguma coisa? Então, ele fica estagnado no lugar. Nunca tinha pensado naquilo. Eu achava que o sofrimento tinha que ser extirpado do senso comum da humanidade, do mental. Hoje eu entendo que ele faz parte do processo. Tem uma outra palestra também que ela fala do karma. Que todos nós temos nossas rodas kármicas, cada um se baseando naquilo que faz, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Entretanto, quando o indivíduo está passando por um karma e você vai lá e interfere no karma para salvar ele daquela situação, falando o que ela estava falando, que isso era um pouco negativo, porque a natureza estava providenciando um aprendizado para a pessoa e a gente vai e prejudica essa roda. E aí, quando eu ouvi isso no primeiro momento, entrou em conflito com uma informação que eu já tinha tido antes. Do amor incondicional. De quando você ama alguém, você tenta ajudar a pessoa. Eu fiquei pensando, né? Fosse lá atrás, eu ia cair no extremo. Eu ia ou descartar totalmente aquela primeira programação que eu tinha ouvido, ou eu teria descartado essa que ela estava passando sem dar ao direito, né, a ela de ouvir o que ela estava dizendo. E aí então fui refletido. O que pode ser feito para casar essas duas opiniões? Aí foi concluído que quando o indivíduo orientado pelo ego dele interfere na roda kármica do outro, ele herda essa roda, porque ele está vibrando baixo, ele está vibrando numa frequência que entra naquela situação. Então ele ressoa aquilo e ele executa aquilo também. Quando o indivíduo sente amor por tudo que ele está fazendo, se ele vai lá e ajuda a pessoa, claro, a natureza vai se encarregar de criar uma nova roda kármica, porque se aquela pessoa não aprendeu aquilo, ela vai passar por aquilo de novo. Mas veja que o fato de alguém ir lá, por amor, mostrar para ela que há alternativas, ela começa a enxergar que existe outra saída. Então
Então, percebe como que cada caso é um caso? Então, vendo por esse ângulo, é pensado que, independente do que o outro esteja passando, o que o outro esteja dizendo, como esteja dizendo, etc. e tal, a melhor coisa que nós podemos fazer, algo que também é falado nas palestras de filosofia, é evoluir como pessoa. Então, nós vemos a necessidade de, por exemplo, você está também fazendo ressonância, está pensando em fazer ressonância, ou você está buscando outras maneiras de evoluir, você vê que acaba havendo uma necessidade de você compartilhar com as pessoas que isso é possível. Então, assim, é uma coisa que, por exemplo, está gravando esse vídeo. Por todos os lances que poderiam me motivar a estar fazendo esse vídeo, o maior deles é para passar para frente o que eu estou passando. Para que as pessoas analisem pelo âmbito delas, por exemplo, você o seu, e falar, isso é possível. Se ele está fazendo, se ele está dizendo, isso tem como acontecer. E assim, nós vemos que pela sociedade que nós conhecemos, é pouca opção positiva que vemos, que temos. Então nós levamos a acreditar que o ser humano não tem jeito, de que é violência, é guerra, é destruição, é massacre, só que nós já estamos careca de saber que isso é o quê? Pra gente se desmotivar de viver, né? Parar de fazer coisas em prol de todos e pensar em nós. Então nós vemos que é muito fácil se perder nesse caminho, nessa dimensão onde a gente está. Só que, vendo pelo aprendizado também, a gente vê que isso que a gente está passando, como diz a frase, é o mal necessário para nós entendermos as virtudes que temos e praticá-las. Porque realmente não existe segredinho para melhorar, para se transformar num ser humano melhor. Isso tudo depende da nossa determinação, do nosso compromisso. Independente do que a gente faça, tem altos e baixos, um dia vai estar bom, outro dia não vai estar. Só que esse compromisso, que é produto da nossa honra, ele demonstra a nossa maturidade para lidar com a situação. Então assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas, de ouvir o que elas têm para dizer, né, na questão psicológica, psicanalítica. Então vai ter dias que vão ter pessoas, consulentes, que vão ser chatos, vão me tratar mal, vão fazer pouco caso do que está acontecendo. Só que a gente entende que a pessoa está mostrando algo fora que está dentro dela também. E a gente aprende a ter compaixão. Então eu acredito que esse é o grande segredo de tudo. É independente do que o homem e a mulher esteja passando, que você consiga encontrar dentro dela uma luz. A luz que todo mundo tem, né? De você dizer para ela, ó, tá aqui dentro. Existe uma névoa de mágoa que interfere nessa luz brilhar, mas ela tá ali dentro. E você vê, hoje em dia, as pessoas se colocam muito em padrões de autocrítica infundada, de dizer, eu sou inútil, eu sou imprestável, eu não presto pra nada, eu não sei o quê. Aí você pensa, essa pessoa é culpada por pensar assim? Ela é responsável por aceitar isso, mas ela aprendeu isso em outro lugar. Então quando a pessoa vem conversar com você, você fala pra ela, mas você faz isso de bom também. Você tem essa qualidade, você faz isso. Mostrar pra pessoa que ela é mais do que ela pensa que é. Não no sentido egóico dela se achar e falar, nossa, eu sou o rei da cocada preta. Mas no sentido dela se lembrar da essência que ela tem. E nós podemos ver que esse é o grande lance. Independente do que fazemos, como, quando, onde, que hora, blá blá. O fato de nós lembrarmos nossos irmãos, nossas irmãs, que existe uma consciência que orienta a vida, o amor incondicional, a pessoa acorda. Ela fica, verdade, né? Existe isso e tal. Ela começa a vivenciar coisas positivas que motivam ela a melhorar, a ser um ser humano melhor. E veja que é um degrau, é um mero degrau tudo isso que a gente está passando. Então hoje, posso dizer que aquela coisa, hoje eu sei que nada eu sei. Antes eu era cheio de mim, do que eu achava que era real, que era verdade, pelas coisas que eu aprendi por intelecto. Mas depois com a sabedoria a gente vai vendo que o saber é muito amplo para o nosso entendimento. Então a gente vê grandes autores, Platão, os filósofos, Hélio Couto, Krishnacharya, que eu também gosto muito. São peças, as peças da verdade. Quem une essas peças é o próprio indivíduo, que casa uma ideia aqui, uma ideia ali. Então hoje eu vejo que tudo é verdade. Todo mundo tem uma verdade, todo mundo tem uma opinião, tem uma história. E essa opinião, essa história é expressada pelo divino que há dentro dela. Então, quem sou eu para descartar um latido de um cachorro no meio do meu vídeo, se é também Deus latindo, conversando comigo? E eu vejo que esses ruídos, falando assim, você pode pensar, nossa, Eduardo viajou geral. Mas quando eu tô falando uma coisa, quando eu vou dizer algo, se alguém me interrompe, eu já falo, ixi, não é pra falar. Pode ser que eu diga, mas aqui e agora fui brecado, melhor parar um pouco para pensar. Então a gente sente essa conexão com o universo. Vai fazer uma coisa, tá chovendo, o carro quebrou, perdeu o ônibus. Pare e pensa, será? Esse é o momento ideal para fazer?
Então a gente vê, entra no fluxo do amor, que você vai ver que as oportunidades, elas têm um momento certo para acontecer. E quando a gente se coloca nessas oportunidades, tudo dá certo. Bom, é isso que eu queria falar. Tô sendo interrompido várias vezes, fala, vamos acabar esse vídeo logo? Até a próxima!